Alguma vez você sentiu, mesmo que por um instante, que algo no mundo simplesmente não se encaixa? Uma sensação quase física, um arrepio que nasce do nada, como se a realidade inteira respirasse fora de compasso? Talvez tenha acontecido durante um momento de silêncio, quando o ruído das rotinas se dissolve e o pensamento se aproxima demais do limite da compreensão. Nesses breves segundos, tudo parece perder substância. As pessoas, as cidades, os significados, até mesmo o tempo. Como se uma fenda invisível se abrisse no tecido do real e, através dela, fosse possível entrever algo mais profundo, mais autêntico e também mais assustador. O que aconteceria se essa fenda crescesse? Se de repente o mundo que conhecemos começasse a se desfiar diante de nossos olhos, revelando que nada do que chamamos de verdadeiro passou de uma simulação bem orquestrada por nossa própria inconsciência? Há quem chame esse instante de colapso da ilusão de despertar. Outros preferem o nome mais antigo, revelação. Carl Jung dizia que o ser humano não se encontra no conforto, mas no confronto. E aquilo que mais tememos em nós mesmos é, paradoxalmente, o que mais precisamos integrar. Talvez o mal-estar que sentimos diante da vida moderna, essa sensação de artificialidade, de ruído constante, de ausência de alma, não seja um erro do mundo, mas o chamado da psique tentando nos arrancar do sono coletivo. O sonho da normalidade se repete como um mantra. Trabalhe, consuma, acredite. E quando algo em nós sussurra que há algo de errado, logo buscamos abafar a voz com distrações. No entanto, o silêncio persiste, e no fundo sabemos, essa inquietude é a senha do despertar. Mas o que é despertar? A palavra soa bela, quase heróica, mas quem realmente deseja abrir os olhos? Porque despertar não é apenas compreender intelectualmente uma verdade. É sentir o peso e o custo de ver o que estava oculto. É permitir que a luz da consciência invada os cantos sombrios do ser, expondo o que preferíamos ignorar. Jung advertia: a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E é aí que começa o verdadeiro terror. Perceber que o inimigo que tanto temíamos nunca esteve fora, mas sempre dentro. O mundo que construímos talvez seja apenas a projeção ampliada de nossas próprias sombras. Cidades inteiras erguem-se sobre o medo da solidão. Religiões nascem do pavor do desconhecido. A economia se alimenta da ansiedade coletiva. E cada indivíduo, em silêncio, sustenta com seu desejo de controle a engrenagem que o aprisiona. Somos ao mesmo tempo vítimas e criadores do labirinto. A ilusão não é uma prisão imposta. É uma escolha reiterada, feita inconscientemente todos os dias. Ao escolher a segurança da rotina em vez do risco da liberdade interior, reforçamos as grades invisíveis que nos cercam. Em algum ponto dessa teia, surge a pergunta inevitável: e se o mundo não for real da maneira como o percebemos? Não no sentido fantasioso de uma simulação tecnológica, mas como uma metáfora viva da própria inconsciência humana. Talvez a realidade que experimentamos seja um espelho deformado do que negamos em nós mesmos. Tudo aquilo que rejeitamos, medo, dor, culpa, impotência, ganha forma e volta a nos assombrar através dos eventos do mundo. Jung via esse mecanismo com clareza. O inconsciente projeta, e nós chamamos essa projeção de destino. Cada tragédia coletiva, cada colapso social, talvez seja apenas a psique humana tentando se equilibrar, buscando reintegrar aquilo que foi expulso da consciência. No entanto, há um paradoxo que nos prende. Queremos entender, mas tememos o que descobriremos. Queremos liberdade, mas nos refugiamos na servidão confortável do conhecido. Assim, o despertar se torna um processo doloroso, quase sacrificial. É preciso morrer para o mundo das aparências para nascer na verdade interior. E ninguém pode fazê-lo por nós. Nenhum sistema, religião ou doutrina substitui o mergulho individual no próprio abismo. Jung comparava esse movimento ao mito da descida ao submundo. O herói deve enfrentar o dragão do inconsciente, não para destruí-lo, mas para reconciliar-se com ele. O que é o dragão senão a própria força vital que aprisionamos, transformada em ameaça?
Vivemos tempos em que o coletivo parece à beira do esgotamento. A velocidade com que produzimos e descartamos informações é proporcional ao vazio que cresce em silêncio. A cultura da distração é o ópio moderno, e poucos percebem que quanto mais nos conectamos externamente, mais nos afastamos da alma. Somos educados a temer o vazio, mas é nele que a consciência se refaz. Quando todas as certezas se desfazem, resta apenas o essencial, o encontro com aquilo que somos além dos papéis e máscaras. E é exatamente aí que o medo se transforma em força. Jung dizia que o processo de individuação é solitário e inevitável. Cada ser humano é chamado a se tornar o centro do próprio mandala, o ponto de equilíbrio entre luz e sombra. Mas esse chamado é muitas vezes abafado pela voz do mundo. Ser autêntico hoje é quase um ato de rebeldia. O sistema não precisa de indivíduos despertos, precisa de peças previsíveis. Assim, quem começa a questionar o que é real, logo se torna um estranho, um desajustado. E ainda assim, é somente através dessa estranheza que o real se revela. O despertar não é um evento glorioso, mas um lento desmoronamento de ilusões. O primeiro sintoma desse processo é a dúvida. Ela surge como um vírus sutil que corrompe a confiança cega naquilo que parecia inabalável. O segundo é o medo, não o medo irracional do perigo externo, mas o pavor de perder a identidade que o ego construiu. Por fim, vem o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas grávido de sentido. Nesse ponto, o buscador começa a perceber que o mundo exterior reflete o seu estado interior, que os outros são espelhos e que cada conflito, cada perda, cada dor é uma mensagem cifrada da alma. Há algo profundamente comovente nesse percurso. Quanto mais o indivíduo se despede das ilusões, mais solitário se torna, mas também mais livre. O que antes parecia sólido começa a dissolver-se. As relações mudam, os desejos perdem força, as metas sociais se esvaziam. Surge um novo olhar, um olhar que atravessa as aparências e busca a essência. E é nesse olhar que o verdadeiro despertar começa a brilhar, tímido, mas inegável. Não há mais necessidade de respostas prontas. Há apenas a aceitação do mistério. A realidade não é algo a ser controlado, mas algo a ser vivido em sua plenitude simbólica. Carl Jung afirmava que o encontro com o Self é como o encontro com Deus. Mas Deus aqui não é uma figura externa, é o princípio que habita no centro do ser. O Self é o núcleo que unifica todas as polaridades, o ponto em que a consciência e o inconsciente se encontram. Aproximar-se dele é, portanto, um processo perigoso, pois exige a dissolução do ego, a morte simbólica daquilo que acreditávamos ser. O ego grita, resiste, inventa distrações. Ele teme o abismo, mas o abismo é precisamente o portal da transformação. E então surge a pergunta que nenhum de nós pode evitar. Estamos prontos para enxergar o que sempre esteve diante de nós? Porque uma vez que se vê, não há como voltar. O despertar não é uma escolha romântica. É uma ruptura irreversível. A consciência, uma vez expandida, não se contrai novamente. Aquilo que foi revelado permanece queimando, exigindo coerência, pedindo que vivamos de acordo com o que sabemos. A partir desse ponto, toda mentira se torna pesada. Todo fingimento se torna insuportável. O preço da lucidez é a solidão, mas a recompensa é a liberdade. E ainda assim há algo de belo nessa travessia, porque ao atravessar o deserto da desilusão, descobrimos que a realidade nunca foi o problema. O problema sempre foi nossa cegueira. O mundo continua sendo o mesmo. O que muda é o olhar. E quando o olhar muda, tudo muda. O que antes era prisão revela-se caminho. O que antes era sombra, revela-se fonte. O que antes parecia morte, revela-se nascimento. Jung diria que o despertar é o momento em que o indivíduo deixa de ser dominado por seus complexos e passa a dialogar com eles. É o instante em que o ser humano se torna inteiro. Mas a totalidade não é o fim. É apenas o início de uma nova forma de viver. Porque uma vez desperto, o indivíduo percebe que sua transformação pessoal está intrinsecamente ligada à transformação do mundo. E não há dentro e fora, sujeito e objeto, eu e outro. Há apenas o fluxo contínuo da vida,
se reconhecendo em si mesma. E é nesse reconhecimento que a verdadeira realidade começa a nascer. Não uma realidade idealizada, mas uma realidade plena de sentido. Talvez o mundo esteja mesmo desmoronando. Talvez o caos que vemos não seja o fim, mas o início de algo novo. Jung nos lembraria que toda destruição é também um parto. O velho precisa morrer para que o novo possa emergir. E é esse movimento que estamos vivendo. O crepúsculo de uma civilização que perdeu o contato com a alma e o amanhecer de uma nova consciência que começa a despontar silenciosa, ainda tímida, mas inevitável. O chamado já foi feito. A escolha está diante de nós. E a pergunta ecoa como um sussurro ancestral. Estamos prontos para despertar, porque uma vez que a fenda se abre, ela jamais se fecha. E o que atravessa para o outro lado nunca volta a ser o mesmo. Há uma noite em que tudo parece ruir. Não é uma catástrofe visível, mas uma exaustão que vem de dentro, como se algo em nós tivesse desistido de fingir. O relógio marca as horas, mas o tempo não anda. O corpo cumpre funções automáticas, mas a alma se cala. Você tenta se distrair, liga a televisão, abre as redes, conversa sobre banalidades, mas o vazio continua ali, silencioso, insistente, quase compassivo. Ele não quer punição, quer presença. É a psique batendo a porta, pedindo que você pare de fugir. Carl Jung dizia que tudo o que não se torna consciente retorna como destino. E é exatamente isso que sentimos quando o mundo, de repente, começa a nos devolver tudo o que evitamos ver. É curioso como a ilusão se disfarça de normalidade. Está no emprego que não inspira, mas que paga as contas. No relacionamento que perdeu o brilho, mas permanece porque é estável. Nas conversas que não tocam a alma, mas preenchem o silêncio. Vivemos empilhando justificativas como tijolos, construindo a caverna na qual depois nos queixamos de estar presos. Não há vilão nessa história, apenas o medo do desconhecido. O medo de ser autêntico, porque ser autêntico implica perder o controle sobre a forma como o mundo nos vê. E isso, para o ego, é quase uma sentença de morte. O cotidiano é o disfarce mais eficiente da inconsciência. Você acorda, toma banho, se arruma, sai de casa. O trânsito é o mesmo. As vozes são as mesmas. As expressões das pessoas no transporte público são as mesmas. Há algo hipnótico nesse fluxo. É uma coreografia invisível que todos conhecem, mas ninguém ensaiou. Cada um carrega em si uma angústia silenciosa, uma saudade de algo que não sabe nomear. E ainda assim, seguimos dançando no ritmo que o sistema impõe, porque parar seria reconhecer o absurdo. Mas um dia, algo falha na engrenagem. Pode ser uma perda repentina, uma demissão, uma traição, uma doença. Ou simplesmente um momento em que a alma decide que não aguenta mais fingir. Então, tudo aquilo que parecia sólido começa a se desfazer. O chão treme, e no início, achamos que estamos enlouquecendo. Mas não é loucura, é o real que finalmente começa a se revelar. Jung chamaria esse instante de confronto com a sombra. A sombra é tudo aquilo que negamos em nós. O medo, o ciúme, a raiva, o desejo, a fragilidade. E quando ela vem à tona, não é para destruir, mas para curar. Conheci uma mulher que vivia exatamente isso. Tinha uma vida exemplar, carreira admirada, família unida, viagens, reconhecimento. Mas à noite, ao se deitar, chorava sem motivo. Certa vez, durante uma conversa, ela me disse: "Sinto como se minha alma tivesse sido deixada em algum lugar do caminho e eu continuasse andando sem ela." Essa frase nunca me saiu da cabeça. Não era depressão, era separação. O que doía não era a ausência de algo, mas a distância entre quem ela era e quem fingia ser. Um dia, sem aviso, ela desmoronou. E nesse colapso, começou a renascer. Perdeu amigos, status, certezas, mas encontrou silêncio. E no silêncio, reencontrou a si mesma. Jung acreditava que o processo de individuação começa exatamente quando tudo o que sustentávamos desmorona. Porque, enquanto a vida está organizada, o ego se mantém no comando. Só quando as estruturas se rompem é que o inconsciente tem espaço para falar. O que chamamos de crise é, na verdade, o início do diálogo com o self. A alma tenta nos conduzir a uma nova ordem interior.
Mas para isso precisa quebrar a antiga. E o ego, assustado, interpreta esse processo como fim, quando na verdade é começo. A maioria das pessoas, ao sentir a primeira rachadura, corre para tapá-la. Procuram respostas rápidas, novos relacionamentos, cursos, viagens, qualquer coisa que preencha o buraco. Mas o vazio não quer ser preenchido, quer ser ouvido, porque o vazio é o ventre do novo. Quando paramos de resistir, algo silencioso começa a se mover. Primeiro é só desconforto, depois vem uma leve clareza, e finalmente a compreensão. Não é preciso correr atrás da verdade, é a verdade que vem até nós, quando paramos de fugir dela. Imagine o momento em que você se vê sozinho, sem nada que sustente a identidade que construiu. É assustador, mas também libertador. De repente, não há mais expectativas externas a cumprir. O que resta é apenas o que é verdadeiro. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente se é. Poucos têm coragem de assumir esse privilégio, porque ele cobra o preço da solidão. Mas é nessa solidão que a alma floresce. O despertar não é um espetáculo, é uma lenta e silenciosa revolução interior. Acontece quando você escolhe dizer a verdade, mesmo que doa, quando decide não mais representar, mesmo que isso te deixe vulnerável, quando percebe que não há salvação fora, porque o mundo que você enxerga é apenas o reflexo do mundo que carrega dentro. E à medida que esse entendimento se aprofunda, algo se reorganiza. O olhar muda, o ar parece mais denso, as cores mais vivas, as pessoas mais transparentes. É como se o véu começasse a rasgar, não de uma vez, mas fio por fio. E então, um dia, você acorda e sente que há algo diferente. O mundo continua igual, mas você já não se move da mesma forma. A pressa perde o sentido, as palavras ganham peso, as pequenas coisas, o vento, o som da chuva, um olhar, se tornam símbolos de algo maior. A alma começa a falar novamente, e dessa vez, você escuta. O despertar não é o fim da busca, é o início da verdadeira vida. E é nesse ponto que o mistério se aprofunda, porque ao despertar, descobrimos que não somos apenas observadores da realidade, somos co-criadores dela. Tudo o que pensamos, sentimos e escolhemos molda o mundo à nossa volta. O que chamávamos de destino talvez seja apenas a soma de nossas incongruências inconscientes. A cada escolha autêntica, uma nova linha de realidade se desenha, e então compreendemos que a liberdade nunca esteve lá fora. Sempre esteve aqui, no coração, que decide ver. Mas há um aviso silencioso que acompanha essa descoberta. Depois que se desperta, não há retorno. A caverna permanece, mas já não oferece abrigo. O conforto da mentira perde o sabor. O mundo continua o mesmo, mas você não. E é assim que começa a verdadeira travessia, quando o despertar deixa de ser uma ideia e se torna uma forma de viver. O jogo virou, a ilusão se desfez, e agora resta apenas a escolha: continuar fingindo ou atravessar a fenda. Porque o chamado não cessa, e o próximo passo já se insinua no horizonte. Há verdades que não chegam com trovões, mas com um silêncio tão profundo que desarma. São aquelas que não se anunciam com revelações místicas, mas se insinuam em gestos comuns, no olhar de quem já não acredita, no instante em que a risada soa forçada, no vazio que se instala depois de uma vitória que deveria trazer alegria. É nesses momentos banais que o real se infiltra, rompendo a superfície do cotidiano. Escolher a verdade é, antes de tudo, perder. Perder ilusões, perder o conforto das explicações prontas, perder a inocência. No entanto, há algo de sagrado nessa perda, porque apenas quando tudo desaba é que surge o espaço para o novo. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige que o velho morra para que o self possa nascer. E a alma, teimosa, não tem medo de destruir o que é falso para preservar o que é autêntico. Mas o que realmente ganhamos ao ver? A clareza nem sempre é doce. Às vezes, é amarga como o despertar de um sonho que parecia perfeito. Saber demais pode ser um fardo. Quem já amou e percebeu de repente que o amor acabou, entende isso. Quem descobriu que a admiração por alguém era apenas projeção, ou que o ideal que sustentava uma vida inteira era frágil, também entende. O
O momento do despertar raramente traz alívio. Ele rasga. Mas há uma beleza violenta nesse rasgo. Ele revela a verdade que sempre esteve ali, pacientemente esperando que estivéssemos prontos para encará-la. E então surge a pergunta que nos corta por dentro. Queremos realmente saber? Queremos a verdade, mesmo quando ela arranca de nós tudo o que acreditávamos ser? Porque há um ponto em que a lucidez dói tanto que o esquecimento parece tentador. A mente humana tem uma habilidade admirável de se enganar. Construímos histórias, justificativas, versões brandas de nós mesmos para suportar a realidade. Fazemos isso por amor à sobrevivência. Mas a alma, essa testemunha silenciosa que nos habita, sabe quando mentimos para nós mesmos. E um dia, ela cobra. Às vezes em forma de angústia, outras vezes como apatia. O vazio não é a ausência de sentido, é o eco da verdade que foi ignorada. Jung dizia que tudo o que não vem à consciência retorna como destino. E talvez por isso muitos repitam os mesmos erros, encontrem os mesmos amores doentes, caiam nos mesmos abismos. Não por azar, mas por fidelidade inconsciente à própria sombra. Já se perguntou quantas das suas escolhas realmente foram livres? Quantas nasceram da vontade autêntica? E quantas foram movidas por medo, carência ou desejo de aprovação? Há um instante em que o indivíduo percebe que a liberdade não está em fazer o que quer, mas em compreender por que quer. O autoconhecimento não é um caminho confortável, é um campo minado. Cada passo pode detonar uma crença, cada descoberta pode desmontar uma identidade. Mas é nesse terreno instável que a verdadeira vida começa. O ego, desesperado, tenta negociar com a verdade, tenta preservar o que resta de controle, mas a verdade é incorruptível. Ela não quer o seu conforto, quer a sua inteireza. Imagine o momento em que você finalmente enxerga a engrenagem invisível que move suas ações. O padrão repetido, o medo que disfarça amor, a raiva que esconde fragilidade. Tudo se ilumina, e por um segundo, o mundo inteiro parece suspenso. Você se vê, não como gostaria, mas como é. E esse instante é, paradoxalmente, libertador e devastador. Libertador porque revela o caminho da autenticidade. Devastador porque mostra o preço da consciência. Quantas vezes desejamos apagar o que sabemos, voltar à ignorância confortável, à doçura da ilusão. Há um personagem silencioso dentro de cada um de nós. Uma voz que sussurra: volte, era mais fácil antes. É a parte que Jung chamaria de sombra regressiva, o fragmento que teme o crescimento. Ele deseja o retorno à caverna, ao sonho, ao consolo. E às vezes cedemos a ele. Repetimos velhos hábitos, nos enredamos em antigas relações, fingimos não ver o que já sabemos. Mas a alma não esquece. E quanto mais tentamos apagar, mais forte o chamado se torna. É curioso, a verdade nunca grita. Ela espera, observa de longe enquanto insistimos em mascarar a dor. E então, quando tudo parece estável, ela reaparece, disfarçada em uma conversa banal, em um acidente, em um gesto simples. Não vem para punir, mas para lembrar. A verdade é paciente como o destino. Pode demorar uma vida inteira, mas sempre encontra o caminho de volta. Você já sentiu esse retorno? Aquela sensação de que a vida está tentando te dizer algo, mas você ainda não entende o idioma? Há pessoas que despertam subitamente, como se um raio as atravessasse. Outras despertam aos poucos, entre quedas e ressurgimentos. Mas o que une todas é o mesmo ponto de ruptura. O momento em que percebem que a mentira é insustentável. A ilusão cansa, pesa. Ela exige manutenção constante. A verdade, apesar de árida, liberta energia. Depois da dor, vem o ar puro. E com ele, a lucidez. Não a lucidez fria do intelecto, mas a lucidez viva do coração que aceita. Despertar é aceitar ver o mundo sem garantias. É caminhar sem o conforto das narrativas, guiado apenas pela intuição. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o despertar não é glorioso. É um parto. O corpo treme, a mente resiste, a alma insiste. É o momento em que o ser humano, despido de suas máscaras, se confronta com o essencial, o que permanece quando tudo o resto cai. E então uma pergunta ecoa:
simples, mas devastadora. O que em você ainda é verdadeiro? Porque é isso que o despertar exige. Depuração. Tudo o que é falso cai. As relações que eram conveniência se dissolvem. As certezas se desintegram. As ambições perdem brilho. O que sobra, embora pequeno, é real. E o real tem um poder estranho. Não precisa ser bonito para ser sagrado. A verdade não é um refúgio. É uma travessia. Ela não promete conforto, mas sentido. E quando finalmente a aceitamos, o mundo começa a mudar. Não porque ele se transforma de fato, mas porque o nosso olhar já não é o mesmo. E o olhar desperto, uma vez aceso, nunca mais se apaga. Você está disposto a pagar o preço de ver? Porque uma vez que a luz atravessa as frestas, o sono se torna impossível. O despertar é irreversível. E o próximo passo, ainda que desconhecido, já espera por você. Há um ponto na jornada em que o silêncio começa a falar. É quando o ruído das distrações já não basta. Quando o brilho das telas não alcança mais a alma. E algo dentro de nós se move, exigindo presença. É sutil no início. Uma inquietação leve. Uma sensação de deslocamento diante do mundo. Você olha em volta e percebe que tudo parece igual, mas já não é o mesmo. O café tem o mesmo gosto, o trabalho continua, os amigos estão lá, mas há uma distância invisível entre o que vive e o que sente. É nesse intervalo que o despertar amadurece. Jung dizia que a alma humana é como um campo fértil, onde o inconsciente semeia símbolos. E quando esses símbolos germinam, nenhuma mentira consegue abafá-los. Certa vez, um homem contou que ao perder tudo o que possuía em um incêndio, sentiu pela primeira vez o que era estar vivo. Não havia mais casa, documentos, memórias materiais, nada. E, no entanto, ele descreveu um alívio profundo, quase sagrado. Era como se o fogo tivesse levado tudo o que era falso, disse. É estranho pensar que a destruição possa revelar sentido, mas talvez a verdade só se revele quando o supérfluo arde. Quando a casca se vai, o essencial emerge, nu e incontornável. A dor de perder é muitas vezes a forma que a vida encontra para devolver o que é real. Mas por que precisamos perder para ver? Por que o ser humano se aproxima da verdade apenas quando a ilusão se torna insustentável? A mentira é confortável porque se adapta às nossas feridas. Ela é moldada para caber exatamente no espaço que mais dói. É a voz que sussurra: está tudo bem, quando nada está. É o filtro que torna suportável o insuportável. A sociedade inteira é construída sobre pequenas mentiras coletivas. A de que o sucesso traz felicidade, a de que o amor basta sem consciência, a de que o tempo cura o que nunca foi enfrentado. Crescemos alimentando ficções que nos protegem, mas que também nos mantêm presos. Carl Jung chamava isso de prisão dourada da persona, a máscara que usamos para sermos aceitos, mas que, pouco a pouco, nos devora. Um experimento curioso realizado por psicólogos nos anos 60 mostrava como a mente humana se adapta à mentira. Pessoas foram colocadas em uma sala e instruídas a repetir afirmações que sabiam ser falsas. Após algum tempo, começaram a acreditar nelas. O cérebro, incapaz de sustentar a dissonância entre o que sente e o que diz, ajustou sua percepção. E é assim também no cotidiano. Quanto mais repetimos nossas próprias ilusões, mais nos convencemos delas. Fingimos estar bem até acreditar nisso, mas o corpo sabe, a alma sabe. O preço da negação é a doença da alma, que se manifesta em formas sutis: ansiedade, apatia, esgotamento, um vazio que não tem nome. Você já sentiu esse esgotamento? Aquele ponto em que o corpo está presente, mas o espírito parece distante? A verdade não chega como um trovão. Ela se infiltra pelas frestas. Às vezes, é uma conversa inesperada, um olhar que te desmonta, uma lembrança antiga que ressurge sem motivo. Outras vezes, vem em forma de perda, um amor que acaba, um emprego que não faz mais sentido, uma rotina que se torna insuportável. A princípio, tudo parece ruir, mas o colapso é o prelúdio da reconstrução. Jung afirmava que o inconsciente destrói apenas o que impede o crescimento. Por isso, quando algo desmorona, é a vida tentando reorganizar a verdade em nós.
Em uma aldeia no interior da Noruega, há um costume antigo. Quando alguém sofre uma grande perda, a comunidade se reúne em silêncio ao redor da casa. Ninguém fala, ninguém consola. Ficam ali, apenas presentes por horas. Eles acreditam que a dor precisa respirar antes de ser tocada. E quando o silêncio termina, o luto começa a se transformar em força. Talvez este seja o segredo que esquecemos. Permitir que a verdade tenha o seu tempo, sem tentar anestesiá-la. Mas estamos preparados para ouvir o que o silêncio revela? Vivemos em uma era que teme a pausa. O ócio é visto como fracasso, o silêncio como ameaça. No entanto, é justamente na pausa que o real se manifesta. Entre um pensamento e outro, há um espaço onde a consciência se expande. É ali que a alma fala, e o que ela diz raramente é agradável. Ela nos confronta com o que evitamos, a falta de propósito, o medo de morrer, a culpa, o amor mal resolvido. Mas é também ali que descobrimos que o que dói é o mesmo que cura. Jung via a psique como um sistema autorregulador. Aquilo que adoece contém também o remédio. A ferida é o portal. Uma mulher contou certa vez que, após o fim de um casamento, passou dias em silêncio absoluto. Sem televisão, sem música, sem conversas. No terceiro dia, começou a ouvir um som que acreditava vir de fora. Um zumbido constante, quase musical. Depois percebeu que o som vinha de dentro. Era o ruído de uma mente que começava a se reorganizar. A dor havia aberto espaço para a escuta. No vazio, ela reencontrou uma parte de si que havia sido esquecida. E se o que chamamos de crise fosse apenas o modo como a alma pede para ser ouvida? A verdade é exigente, mas não é cruel. Ela não chega para ferir, mas para devolver inteireza. Mesmo o sofrimento tem propósito quando aceito com consciência. Jung dizia que o inconsciente não quer destruir o ego, apenas integrá-lo ao todo. O problema é que o ego teme perder o controle. Ele se apega à dor conhecida, prefere a prisão à incerteza. Por isso, o despertar é um processo, não um evento. Cada verdade aceita é uma camada de mentira que cai, e cada mentira que cai nos aproxima de algo mais vivo. Há relatos de pessoas que, em situações limite, experimentaram uma expansão inexplicável da consciência. Um alpinista que quase caiu de um penhasco e descreveu ter visto a própria vida inteira em um instante. Uma mulher em coma que afirmou ter sentido o universo pulsar dentro dela. Cientistas chamam de experiência de fronteira. Jung chamaria de encontro com o self, o instante em que a vida e a morte se tocam, revelando que ambas são faces da mesma totalidade. Mas será que precisamos chegar à beira do abismo para entender o valor do real? Talvez o despertar não seja sobre alcançar algo extraordinário, mas sobre perceber o extraordinário no simples. O toque do vento, o som da respiração, o instante presente. Quando o olhar se purifica, o comum se torna sagrado. A verdade não está escondida em montanhas distantes nem em mestres iluminados. Está nas pequenas revelações diárias que ignoramos. Está no gesto sincero, no arrependimento, no perdão. E quando começamos a viver a partir dessa percepção, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque deixamos de resistir à vida como ela é. A ilusão morre lentamente, e o real se instala como um novo idioma que precisamos aprender a falar. Cada palavra, cada escolha, cada silêncio passa a ter peso. O que antes parecia banal se torna revelação, e de repente, compreendemos que o despertar não é um destino distante, mas um estado de presença que se renova a cada respiração. E então, diante dessa nova clareza, uma última pergunta se impõe. O que você fará com o que já sabe? Porque ver é irreversível, e a consciência, uma vez acesa, exige coerência. O mundo continua chamando com suas promessas de conforto, mas há algo em você que já não se satisfaz. O despertar se torna inevitável, e a jornada, agora, é viver de acordo com a verdade, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela desarma, mesmo quando ela pede tudo. Há uma noite em que o mundo parece suspenso. O ar pesa diferente, as vozes se calam, e algo invisível se aproxima, não como ameaça, mas como revelação.
É nesse tipo de noite que as máscaras caem sozinhas. A luz da cidade se reflete nas janelas, mas não há brilho suficiente para esconder o cansaço no olhar. Tudo o que antes servia como distração, agora soa falso, repetitivo, sem cor. E então a pergunta que tentamos evitar por tanto tempo surge, sem aviso, sem piedade. O que estamos realmente fazendo aqui? Não aqui neste espaço físico, mas aqui, neste estado de consciência, nesta forma de viver, neste looping interminável de querer e não saber o quê. Carl Jung dizia que a psique é sábia, e mesmo nas nossas fugas ela prepara o retorno. E há algo em nós que nunca dorme, que observa, que anota cada gesto falso e cada silêncio covarde, esperando o instante certo para nos confrontar. E esse instante sempre chega. Às vezes vem como uma perda, outras como uma coincidência absurda que parece escrita por um autor invisível. O que chamamos de acaso pode ser apenas a forma discreta que o inconsciente encontra para nos empurrar de volta ao eixo. Em uma madrugada qualquer, um homem acorda sem motivo aparente. O relógio marca 3h33. Ele não acredita em símbolos, mas sente algo inquietante naquele número. Levanta, anda pela casa, tudo parece normal, mas há uma sensação de que alguém o observa. E, de certo modo, alguém observa ele mesmo. Seu reflexo no vidro da janela o encara com uma sinceridade que dói. É nesse olhar que o real se revela. Nenhuma voz mística, nenhum sinal sobrenatural. Apenas ele, diante de si. É ali que começa o desmonte. A partir desse instante, ele sabe que não pode mais fingir. Você já viveu um momento assim, em que o próprio silêncio se torna insuportável porque começa a te dizer a verdade? A verdade não é inimiga da ilusão. Elas dançam juntas. A ilusão protege até que estejamos prontos. A verdade chega quando é inevitável. Mas há um ponto em que continuar dormindo custa mais do que acordar. É quando o corpo adoece sem causa aparente, quando os dias se repetem sem sabor, quando algo dentro pede mudança e a mente responde com medo. O medo é o último guardião da caverna. Ele sussurra: "Fique, é mais seguro aqui." Mas a alma insistente responde: "Saia, mesmo que doa." Jung via o medo como um sinal de transição. Ele surge não para nos paralisar, mas para nos avisar que a fronteira do conhecido foi alcançada. O novo sempre começa com um estremecimento. Assim como o nascimento é precedido pela dor, o despertar é precedido pela dúvida. E a dúvida é o espaço onde a consciência respira. O problema é que aprendemos a odiar esse espaço. Buscamos certezas, fórmulas, respostas, quando o essencial só pode ser descoberto no não saber. Uma mulher relatou que durante anos viveu uma vida aparentemente perfeita. Casamento, filhos, estabilidade. Até que um dia, sem motivo, começou a sentir uma tristeza constante. Uma sensação de que nada fazia sentido. Procurou terapia, remédios, distrações, mas nada mudava. Um dia, em uma sessão silenciosa, o psicólogo perguntou apenas: "Você está vivendo a vida que gostaria ou a vida que esperavam de você?" Ela não respondeu. Chorou. E naquele choro tudo começou a se desfazer. O casamento, o emprego, as certezas. Parecia uma tragédia, mas era um nascimento. Anos depois ela dizia: "Aquela pergunta destruiu minha vida, mas me deu uma alma." Quantas das suas escolhas nasceram da liberdade? E quantas nasceram do medo de decepcionar? A verdade não precisa de adornos. Quando chega, chega nua. E é por isso que assusta. Ela não oferece garantias, não promete futuro, apenas presença. A presença é insuportável para quem vive no automático. Estar realmente presente é sentir tudo. O peso, o vazio, a alegria, o desconforto. E sentir tudo é um ato de coragem. É mais fácil seguir dormindo, deslizando o dedo pela tela, reproduzindo o mesmo discurso, buscando aprovação. Mas há um ponto em que o corpo começa a rejeitar o falso. A voz falha, o sono não vem, o riso parece ensaiado. É a alma dizendo: "Chega." Um acontecimento improvável, quase milagroso, pode surgir nesses momentos de exaustão. Um estranho na rua que diz algo simples, mas que ecoa por dias. Um sonho que parece mais real que a vigília. Uma lembrança esquecida que ressurge e muda o rumo da vida.
Jung chamava isso de sincronicidade, a coincidência significativa entre o interno e o externo. Não é magia, é linguagem. O mundo fala quando começamos a escutá-lo. Cada detalhe se transforma em símbolo. Um ruído no rádio, uma frase num livro, um número repetido. Todos se tornam mensagens de algo maior tentando se comunicar conosco. Mas será que estamos atentos o suficiente para perceber os sinais? O maior obstáculo do despertar é a pressa. Queremos chegar logo à paz, à clareza, à iluminação. Mas a consciência é paciente. Ela não se abre à força. Ela floresce quando cessamos a resistência. A vida, por mais caótica que pareça, está sempre tentando nos alinhar ao nosso eixo verdadeiro. E cada vez que ignoramos esse chamado, o caos aumenta, até que não reste outra escolha além de ouvir. É assim que o inconsciente trabalha. Ele cria o desconforto necessário para que o eu se renda à verdade. Imagine agora que você está diante de uma porta. Atrás dela, o desconhecido. Você não sabe o que vai encontrar, mas sabe que não pode mais permanecer onde está. O coração acelera, as mãos tremem, e mesmo assim você gira a maçaneta. Ao cruzar o limiar, algo muda. Não fora, mas dentro. O medo se transforma em impulso, a dúvida em força, o vazio em espaço para o novo. Esse é o momento exato do despertar. Não há fogos, não há glória. Há apenas a consciência de estar vivo. Mas o vivo, uma vez desperto, carrega uma responsabilidade. Ver implica agir. Não há como voltar ao conforto da cegueira depois de enxergar. E é aqui que muitos recuam, porque viver com consciência é um peso que exige coerência diária. É preciso ajustar o gesto à verdade, a palavra ao sentimento, a escolha à alma. E essa coerência tem um preço: solidão. Poucos suportam conviver com quem não negocia mais com a mentira. Carl Jung diria que esse é o ponto da individuação, quando o ser humano se torna completo, não porque se isola, mas porque encontra dentro de si o centro que antes buscava fora. O mundo continua caótico, mas o caos já não assusta, porque agora há um eixo interno que sustenta. A tempestade vem, mas não destrói. E então, algo inesperado acontece. O medo desaparece, não porque o perigo sumiu, mas porque a percepção mudou. A realidade continua imprevisível, mas você já não precisa controlá-la. O controle cede espaço à confiança, e a confiança revela o sentido. Tudo o que aconteceu, as quedas, as perdas, as dores, foi apenas o caminho necessário para chegar até aqui. A tensão que antes o dilacerava, agora se transforma em ritmo. A vida, antes fragmentada, começa a soar como uma única melodia. E você compreende, enfim, que o despertar não era o fim da jornada, mas o início de um modo novo de existir. E se tudo o que vivemos até agora fosse apenas o prólogo? Se o verdadeiro despertar ainda estivesse por vir, porque há algo se movendo sob a superfície, um chamado mais profundo, mais vasto, que sussurra entre as frestas da consciência. O véu não caiu por completo, apenas começou a rasgar, e o que aguarda do outro lado é o tema da próxima travessia, a integração do que foi visto com o que ainda está por nascer. E é lá, nesse ponto de virada silenciosa, que o destino do ser desperto começa a se revelar. Era madrugada quando o silêncio pareceu se tornar mais espesso que o ar. A casa dormia, mas dentro de mim, algo permanecia desperto, inquieto, ardendo. Eu me sentei no chão, encostado à parede, sem coragem de acender a luz. Tinha acabado de ver uma verdade que eu não queria ver. Dessas que não pedem licença, que simplesmente atravessam o peito e desmontam tudo. Lembro de ter pensado com uma tristeza calma. Por que eu precisei saber disso? Por que não fiquei quieto, fingindo que tudo estava bem? Naquela noite, percebi que não era apenas uma cena simbólica. Era o despertar em sua forma mais nua. E percebi também que toda busca pela verdade começa com a perda da inocência. Não há como ver o real sem queimar as ilusões. Mas é nesse incêndio interior que nasce o primeiro sinal de liberdade. O mundo continua igual. As ruas, as pessoas, os compromissos. Mas algo no olhar muda para sempre. A mentira já não encaixa. O vazio já não se disfarça. O despertar não traz certezas.
Ele traz consciência. E a consciência não pede que você fuja para longe do mundo, mas que volte para ele de outro modo, com os olhos abertos, com o coração exposto, com a coragem de ser inteiro. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o despertar exige: atravessar a sombra até encontrar a centelha que estava escondida no centro do ser. Se você chegou até aqui, é porque também ouviu o chamado. Talvez não consiga explicá-lo com palavras. Talvez ele tenha começado como um incômodo, uma pergunta, um cansaço profundo das repetições. Não importa o formato, o importante é que você não ignorou. E isso, por si só, já é uma vitória silenciosa. Porque o maior ato de coragem não é desafiar o mundo, é desafiar a própria cegueira. É olhar para dentro mesmo quando tudo em volta insiste que você deve continuar dormindo. Mas o que fazer agora que você já viu a fenda na parede? Como transformar o insight em prática, a reflexão em vida? A resposta está no cotidiano. O despertar não acontece apenas em momentos extraordinários. Ele se manifesta nas escolhas diárias. Começa quando você decide não mentir para si mesmo. Quando sente raiva e escolhe compreender o que há por trás dela em vez de reprimi-la. Quando escuta alguém sem a pressa de responder. Quando faz algo simples, como respirar fundo antes de reagir, e percebe que há espaço entre o impulso e a ação. Nesse pequeno intervalo, a consciência nasce. Jung dizia que a individuação não é uma fuga do mundo, mas uma integração. É viver o mundo sem se perder nele. Cada vez que você age com autenticidade, uma parte da sua psique se reorganiza. Cada vez que escolhe o real em vez do confortável, o inconsciente se ilumina um pouco mais. Não há ritual secreto, nem manual sagrado. Há apenas presença. Estar presente é o exercício mais difícil e mais revolucionário que existe. Pergunte-se agora: quantas decisões do seu dia são guiadas pelo medo? Quantas conversas são evitadas porque poderiam te confrontar? Quantas vezes você adia o que sabe que precisa mudar? O despertar começa quando essas perguntas deixam de ser ameaças e se tornam bússolas. Porque não há liberdade sem responsabilidade. Ver o que está errado é só o primeiro passo. O segundo é agir em coerência com o que foi visto. E talvez esse seja o maior paradoxo. O caminho para a verdade não é abandonar o mundo, mas habitá-lo com consciência. A mesma rotina, as mesmas ruas, os mesmos rostos. Tudo pode se transformar quando o olhar muda. O trabalho deixa de ser obrigação e se torna expressão. As relações deixam de ser dependência e se tornam encontros. O tempo deixa de ser fardo e se torna espaço. A vida finalmente se torna sua. Lembro-me de uma frase de Jung que ecoa como despedida e convite. Aquilo a que resistimos persiste. Aquilo que aceitamos se transforma. É assim também com a vida. Aceite o caos, aceite o medo, aceite até o vazio. Porque é nesse terreno instável que germina o sentido. A alma não quer perfeição, quer inteireza. E a inteireza só nasce quando você abraça todas as suas partes, inclusive aquelas que preferia não ver. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que cada inspiração traz de volta o que é seu. Sua força, sua lucidez, sua coragem. E cada expiração leva embora o que não te pertence mais. Os papéis, as culpas, as expectativas. Faça isso sempre que o mundo parecer demais. É assim que se volta para o eixo. Pela respiração consciente. Pela lembrança de que você é maior do que tudo o que acontece. O despertar não é um evento místico. É uma prática. É acordar a cada manhã e decidir não viver no automático. É lembrar, no meio do caos, que ainda existe um centro silencioso dentro de você. E que é desse centro que a vida verdadeira brota. Você não precisa ser herói, não precisa salvar o mundo. Basta não trair o que já sabe, basta escolher a verdade, um gesto por vez. E se o medo vier, e ele virá, lembre-se, ele não é sinal de fraqueza, mas de passagem. Todo nascimento traz dor, mas depois dela, há o primeiro respiro. E com ele, o início de uma vida nova. Você já atravessou o véu, já viu o outro lado. Agora é hora de viver a partir dessa visão.
E cada decisão seja um testemunho da sua lucidez. E cada palavra reflita o que o seu coração realmente sente. E cada silêncio seja cheio de significado. E se algo dentro de você se moveu com este roteiro, se alguma palavra acendeu uma fagulha, não deixe que ela se apague. Compartilhe essa luz. Fale sobre o que sentiu, mesmo que em anonimato. Escreva nos comentários qual foi a sua pílula vermelha, aquele momento em que a sua percepção se transformou. Sua história pode despertar alguém que ainda está dormindo. Se este vídeo te tocou, deixe o seu like. Isso não é apenas um gesto mecânico. É uma forma de dizer: eu vi, eu senti, eu despertei. E se quiser continuar caminhando comigo por esse labirinto simbólico da consciência, inscreva-se no canal. Aqui cada palavra é uma semente, cada reflexão é uma porta, e cada vídeo é uma tentativa de lembrar o que somos antes das máscaras. Porque a verdade não é o fim do caminho, é o começo da liberdade. Nos vemos do outro lado.